Olá, boa tarde. Piquet, sobrenome que é sinônimo de talento e velocidade. Nelsinho Piquet fala ao Globo Esporte como pretende trabalhar com o Fernando Alonso na mesma equipe. Espera Fico, a família que sofre a perda de Rafael, se despede do ex-piloto de Stock Light e diz que segue apaixonada pelo automobilismo. Mundial de Clubes, 6 jogadores brasileiros estão no Japão com o Milan. O Globo Esporte chegou junto. Leonardo Moura renovou o contrato com o Flamengo. Eleito melhor lateral do Brasileirão, Léo assinou por mais 4 anos. E a Corte Arbitral do Esporte negou o pedido da FIFA de suspensão provisória para o atacante Dodô, acusado de doping no Brasileiro. O atacante que deixou o Botafogo e interessa ao Fluminense vai ser julgado no dia 15 de janeiro. Os times pequenos também estão se reforçando. O Macaé, que vai disputar o estadual, contratou o volante Amaral, de 35 anos, ex-Palmeiras, Corinthians, Vasco e Seleção Brasileira. Já o América acertou com o Fábio Augusto, meio-campo, que jogou no Flamengo, Corinthians, Guarani e Atlético Mineiro. Você já imaginou uma competição em que vencer não é o mais importante? Sobre o Mar de Búzios ser o mais bonito é o que interessa. Uma batalha de egos, só para ver quem é o mais bonito. Cada um querendo tomar o espaço do outro. Pelo menos o Cisne Branco estava fora do desfile, ou melhor, da regata. Eu diria que hoje é o navio mais bonito do mundo. Eu sou suspeito porque fui comandante do navio e ele é nosso. Como se o seu filho fosse mais bonito que os outros. Exatamente. E vai ser sempre, né? A guarda do filhão, de 76 metros, é da Marinha. Então, para a disputa em Búzios, o almirante Gamboa levou a caçulinha. Teimosa, mas muito querida. É porque a gente gosta realmente, eu fico até emocionado, porque é um barco super legal. Vento, velas, rangidos, tudo alimenta essa relação de paixão e confiança, de uma vida toda. Só assim para cruzarem o Atlântico juntos, como costumam fazer o Piccolo e seu comandante, o francês Alain Lemasquier. Barco de madeira, para mim, são também pessoas. O Dália é a prova de que alguns barcos são mesmo pessoas. A Schooner está com o casal Silvana e George há 7 anos, mas a verdadeira Dália, essa poderia até perder as contas do tempo com a família. Dália, a minha babá, uma pessoa que está na minha família há 53 anos, 49 anos, para mim parece mais. A Dália é uma pessoa forte, firme, rija e confiável. E é isso que um barco que vai para mar aberto tem que ser. Não tem nome melhor. Este nome para mim só me trouxe felicidade e alegria. Com que eu contribuí para essa menina aqui que eu criei. Para o Xará dos Mares também. O nome só trouxe felicidade e alegria. Alguém duvida? Em Wimbledon, na Inglaterra, uma corrida de carros siameses. Um desafio a um entrosamento entre companheiros de equipe. O piloto de cima fica ao volante e o de baixo controla acelerador, freio e marcha. Pensa que é fácil? O resultado é uma sucessão de batidas que fazem a diversão do público. Este foi o carro que sofreu menos colisões e ganhou a corrida de carros siameses. Que loucura, hein? No próximo bloco, as mudanças da Stock Car para 2008 e os planos de Nelsinho Piquet para estrear na Fórmula 1 no ano que vem. Mineirinho, rei do skate, quer dar uma guinada na vida. Hoje em dia eu já perdi muita coisa na minha parte pessoal também, familiar, o que hoje está pesando. O adeus a Rafael Esperafico, a história de uma família apaixonada pelo automobilismo. Milan, Boca, Mundial de Clubes. Já já, Pedro Bassan traz as notícias do Japão. Nelsinho Piquet, o novo piloto da Renault, não teme a rivalidade que poderá ter com o bicampeão mundial Fernando Alonso na Fórmula 1. Pelo contrário, espera aprender com o novo companheiro de equipe. Depois de 16 anos, o nome que conquistou 3 títulos mundiais está de volta à Fórmula 1. Nelsinho vai acelerar no cockpit titular da Renault, onde ele passou um ano como piloto de testes.
A gente já ficou muito feliz ano passado quando a gente conseguiu o nosso contrato de piloto de teste. E agora, sem palavras, consegui ser o piloto oficial da Renault, uma das maiores equipes do grid. Nelsinho vai dividir as atenções da equipe com o espanhol Fernando Alonso. Pelo menos fora das pistas, a postura desse estreante de 22 anos é de segundo piloto. O piloto bicampeão mundial, perdeu o campeonato esse ano por 1 ponto. Acho que eu vou tentar tirar o máximo que eu posso dele, aprender o máximo que eu puder. E dele, como da equipe também, que vão tentar me ensinar. E acho que é só um positivo isso aí. O primeiro professor da carreira de Nelsinho foi o próprio pai. Sempre que podia, Nelson Piquet estava presente nas corridas de kart. Veio a Fórmula 3 e lá estavam eles. Nelsinho foi campeão da categoria 2 vezes. E desde criança sabia o que queria na Fórmula 1. Eu vou chegar até lá e ser tricampeão mundial também. O sonho é chegar na Fórmula 1 e ser campeão. Na GP2, categoria de acesso à Fórmula 1, estar ao lado do pai já não era tão comum quanto dividir o pódio com Lewis Hamilton. O inglês foi campeão no ano passado com 5 vitórias contra 4 de Nelsinho. E serve de inspiração para o brasileiro. Acho que ele fez uma primeira carreira maravilhosa, uma primeira temporada maravilhosa. Todo piloto sonha em ter um início e sonha em ganhar todas as corridas, né? E Nelsinho sabe que será sempre comparado ao pai, porque leva um nome que nunca vai se separar da Fórmula 1. Boa sorte para ele. Nosso comentarista de automobilismo, Luciano Burti, está otimista com o futuro do novo piloto da Renault. O Nelsinho entra na Fórmula 1 do jeito certo. Teve muito sucesso nas categorias de base, sendo campeão da Fórmula 3 inglesa, vice-campeão da GP2. Entra por uma equipe de ponta. A gente sabe que a Renault não atravessa uma grande fase, mas é uma equipe que tem o potencial em brigar pelo campeonato. Ele já reconheceu que não tem a experiência do Fernando Alonso, que deve aprender com ele. E isso é muito bom, mostrando a humildade do Nelsinho, reconhecendo que ainda é um novato na categoria. Isso deve ajudar ele a lidar com a pressão que existe na Fórmula 1. Eu acredito que o Nelsinho, com o tempo aí, deva ter toda a chance de poder fazer um bom trabalho e ser um outro grande piloto aqui do Brasil. O corpo do piloto Rafael Esperafico, morto no domingo após um acidente na Stock Car Light, foi enterrado ontem no interior do Paraná. Toledo, no oeste do Paraná, é cidade conhecida por revelar talentos nas pistas do Brasil e do exterior. Mas ontem a cidade parou para acompanhar com tristeza a despedida a Rafael Esperafico, que morreu domingo num grave acidente em Interlagos. Rafael fazia parte da mais nova geração de uma família de pilotos. O sobrenome Esperafico está diretamente ligado ao automobilismo e nem a morte do jovem corredor vai tirar os tios e primos das pistas. A carreira do piloto de 26 anos foi interrompida no mesmo dia em que o primo, Rodrigo, havia conquistado o vice-campeonato na Stock Car. Foi o melhor resultado da família Esperafico no Brasil em 34 anos de automobilismo. Dia de alegria e logo depois de tristeza. Você vive mais de momentos tristes do que glórias no automobilismo. E a gente teve poucos minutos de glórias ali nesse domingo, que agora vai ficar marcado pela tristeza por um bom tempo aí pra gente. A família reúne 10 apaixonados pela velocidade. Tudo começou com Dilson Esperafico em 1973. De lá para cá, todos os troféus conquistados são comemorados com a família reunida, como nesta festa em 2002, quando Rodrigo foi ao pódio na Fórmula 3000. Rafael estava despontando na carreira, já correu nos Estados Unidos e na Europa e foi no campeonato americano Barber Dodge onde mais se destacou. Nós vamos sentir muito, mas a família ainda tem esse incentivo e a vontade de correr, quer dizer, é o que ele queria, o que nós queremos. Após a perda de Rafael Esperafico, a Stock Car já apresentou mudanças na segurança dos carros para o ano que vem. A cena impressiona. Depois do choque com o carro de Renato Russo, o carro de Rafael Esperafico praticamente se dissolve. Sobra apenas a cápsula ou célula de sobrevivência, uma estrutura tubular em aço carbono criada para resistir a fortes impactos e proteger o piloto. Neste domingo, não foi suficiente, mas no ano passado, na etapa da Stock Car disputada em Buenos Aires, a gaiola salvou a vida. Depois do voo assustador e da capotagem, Walter Salles sobreviveu.
A gaiola usada na Stock Car privilegia a proteção à cabeça dos pilotos, no caso de uma capotagem. Mas o acidente envolvendo Rafael Esperafico e Renato Russo aconteceu em outro lugar do carro, a chamada colisão lateral, bem na porta e o pior, do lado onde estava o piloto. Aumentar a segurança nessa parte do carro. Este é o grande desafio de todos os projetistas de segurança no mundo afora. Zeca Giafone é dono da empresa que fabrica as gaiolas para a Stock Car e a Stock Light. O modelo foi criado na Argentina em 2000 e aperfeiçoado no Brasil. Qualquer outra proteção que nós tivéssemos, poderia ter até um cockpit dentro da gaiola, eu acho que seria muito difícil, inclusive pela desaceleração que ele teve, né? Então acho que foi uma coisa, não vejo como poderia salvá-la. Para a próxima temporada, nenhuma modificação será feita nesta estrutura. Mas as portas vão receber espuma para amortecer impactos. O novo carro da Stock, que será usado a partir da temporada de 2009, terá uma mudança significativa. Os pilotos agora vão ficar mais centralizados no carro, alguns centímetros mais distantes da porta. Centímetros que, em alguns casos, poderão vencer a fatalidade. No ano que vem, a Stock Car vai ter 34 carros no grid de largada, 4 a menos do que este ano. Segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo, a decisão foi tomada antes da morte de Rafael Esperafico. Ontem à noite, no programa Bem Amigos do canal Sport TV, o bicampeão Cacá Bueno aprovou a medida como forma de reforçar a segurança dos pilotos. O que acontece hoje, a visibilidade da Stock Car, muitos pilotos queimavam etapas porque era mais interessante ter a visibilidade da Stock Car. Então, com o dinheiro, conseguiam as vagas, já que você poderia treinar. Tinha acesso livre, a gente chegou a etapas a ter 51 carros treinando. A gente vai diminuir a imprudência porque, na verdade, a gente vai aumentar também a experiência dos pilotos que estão competindo. E os pilotos menos experientes vão estar competindo com carros mais lentos, com acidentes que vão acontecer com carros mais devagar. Então, a gente não vai diminuir, a gente vai fortalecer o automobilismo brasileiro com essas determinadas medidas. A seguir, nossos enviados especiais no Japão entrevistam Kaká e trazem as notícias do Mundial de Clubes. E o melhor amigo do skate anda com saudades do Brasil e da família. O presidente da Confederação Brasileira de Basquete confirmou em entrevista exclusiva ao Globo Esporte que o novo técnico da seleção masculina vai ser anunciado na primeira quinzena de janeiro. E gostaria de, em primeira mão, dizer a vocês que será um técnico europeu. Ele virá para o Brasil com uma única e exclusiva objetivo, que é classificar e levar o nosso país às Olimpíadas de Pequim. Na bagagem do novo técnico, uma recomendação. Esse treinador, além de nos trazer um pouco dos segredos do basquete europeu, não virá aqui para fazer mudança na nossa maneira de jogar. O que ele vai fazer é implantar um pouco da filosofia de jogo, um pouco mais de domínio do jogo, que nós necessitamos em alguns momentos. O Brasil vai brigar por uma das 3 vagas que restam para os Jogos de Pequim no último pré-olímpico, que será disputado entre os dias 14 e 20 de julho, em Atenas, na Grécia. Se falhar, o país completará 12 anos sem participar da principal competição mundial, algo que parece não afligir o dirigente há 10 anos no cargo. Eu não tenho medo de ser marcado. Primeiro que nós vamos classificar. E segundo, um presidente ele é marcado não apenas por ir ou não ir às Olimpíadas. O presidente, o seu trabalho, ele é pesado, analisado e avaliado por tudo que faz pelo basquetebol. O levantador Ricardinho recebeu proposta do Modena, o clube dele, para se naturalizar italiano. Um dos motivos é que no próximo ano os times deverão contar com menos estrangeiros. Por enquanto, quem está se naturalizando italiana é a mulher dele. Afastado da seleção desde julho, no momento, Ricardinho não tem planos de voltar ao time brasileiro. Alegria e tristeza são os sentimentos da equipe brasileira de taekwondo. Motivo, os Jogos de Pequim. A delegação brasileira de taekwondo chegou hoje de manhã a São Paulo. Em Bogotá, Débora Nunes, Natália Falavínia e Márcio Venceslau conseguiram classificação para as Olimpíadas de Pequim no ano que vem. Circuito europeu, treinamento em Coreia, então é ralar duro até
os Jogos Olímpicos. Vou tentar fazer o máximo de um trabalho legal, bacana, diversos intercâmbios para poder chegar na Olimpíada e trazer uma medalha de ouro para o Brasil. Diogo Silva, dono da única medalha de ouro da equipe brasileira de taekwondo no PAN, não passou pela seletiva e está fora das Olimpíadas. Eu não posso nem reclamar porque meu ano foi excelente. Agora é apoiar os atletas que classificaram para a Olimpíada para eles conseguirem uma medalha olímpica. Ele se destacou no Brasileirão deste ano e a mãe dele vem de Acarajé, em Salvador. Estamos falando de quem? A única dica por enquanto é este escudo aí do lado. Nas ruas do centro histórico, esta baiana esbanja simpatia. Sempre sorridente, sem sair, não fica velha nunca. Ela é mãe de um jogador famoso, mas pouca gente sabe disso. Vampeta? A senhora é mãe do Vampeta? Não. O filho de Dona Rita não é veterano, é revelação. Felipe, ex-jogador do Vitória e hoje em dia está no Corinthians. Meu bebê. Bebê? Bebê, tem pra mim o meu filho. Se ele não for meu bebê, então quem vai ser? A mãe do goleiro é vice-presidente da Associação das Baianas de Acarajé. Quando não está na sede da associação, Dona Rita está na porta do elevador Lacerda. Do azeite de dendê que ferve no tacho, saem os mais saborosos quitutes. No tabuleiro da baiana tem abará, camarão, caruru, vatapá e, claro, acarajé. Dona Rita, de tudo isso, o que é que o Felipe mais gosta? De acarajé, com bastante camarão e pimenta. Mãos salvadoras, que só tem um pequeno defeito. Você vê que ele está dando entrevista, pode contar que ele está ali roendo a unha. Às vezes eu ligo para ele no meio da entrevista. Tá roendo unha, Felipe? O Corinthians foi rebaixado, mas o filho de Dona Rita está em alta. Tem ou não tem motivos para rir à toa, hein? Beijo, tchau! E o filho de Dona Rita pode mudar de clube em 2008. Os empresários de Felipe recusaram a proposta de renovação do Corinthians. Eles alegam que Jean, o goleiro reserva, seguiria ganhando mais que o próprio Felipe. E uma semana depois de ser demitido do Corinthians, o técnico Nelsinho Batista assumiu o comando do esporte. O treinador de 57 anos, 22 de carreira, vai passar por uma nova experiência no Recife. Esta é a primeira vez em que ele vai comandar uma equipe do Nordeste. O foco de Nelsinho Batista no esporte é tentar conseguir algo que o clube esteve bem próximo este ano. Classificar-se a uma competição internacional. Pensar numa Sul-Americana, pensar numa Libertadores, né? Então, o que a gente vai procurar, né, junto às contratações, trazer jogadores já com qualidade e com disposição para ficar até o final. Nelsinho começa a trabalhar no dia 2 de janeiro e já mostrou estar entrosado com a torcida, pelo menos no discurso. O torcedor, ele precisa de vitórias, ele precisa ter um time lutando dentro do campo, com muita disposição e com muita atitude. Um super confronto entre brasileiros e argentinos no Mundial de Clubes. É isso que muita gente espera ver no Japão. Quem nos conta é Pedro Bassan. O Japão recebe o Milan como quem recebe artistas num teatro. Os aplausos não são para nenhum fenômeno do balé, são para um fenômeno da bola, que arrisca uns passinhos diferentes enquanto a contusão na coxa ainda incomoda. A quem pergunta, Ronaldo diz que nesta quinta não joga não. Ele vai para o segundo jogo, podem esperar, porque ele acredita que vai estar na partida que realmente importa. O Milan não está preocupado em agradar os donos da casa. É como se o próximo treino fosse contra o Urawa. E aqui todos já pensam na final de domingo. Na outra semifinal, o Boca Juniors enfrenta amanhã o Etoile Sahel da Tunísia. Riquelme, o grande destaque do Boca na Libertadores, não vai jogar. Mas veio para dar uma força ao grupo. O mundo espera para ver essa versão diferente de Brasil e Argentina. São 8 jogadores brasileiros que tem no Milan hoje. Então a gente pode dizer que o Milan é o Brasil nessa final no Japão. Mesmo se eles não fossem tão famosos, seria fácil identificar os brasileiros. É aquela turma sempre com um sorriso no rosto, que vive fora há muito tempo, mas nunca se acostuma com esse friozinho que congela a ponta do nariz. Brasileiro é aquele povo que vive junto, que sente falta do carinho de quem fala a mesma língua, mesmo quando o carinho é demais. Brasileiro é aquele povo que tem sempre um jogador entre os melhores do mundo.
2007 é o ano de Kaká. Agora é uma situação diferente, venho como vencedor da Bola de Ouro, então popularidade maior, mas é muito gostoso, muito legal você ser reconhecido por aquilo que você faz. E quem quiser resumir a história deste Mundial usando só 4 letras, não precisa nem falar japonês. Mineirinho tem uma mão cheia de títulos mundiais, já são 5. Ser campeão tantas vezes é legal, mas falta tempo para cuidar da vida. O Espaço Pro Rádio de hoje conversa com Sandro Dias, o melhor skatista do planeta, de um jeito que você nunca viu. Ele é bem sucedido, famoso, mora na Califórnia, já fez seu pé de meia. Ele poderia passar o ano novo em qualquer lugar do mundo. Mas, como sempre, Sandro Dias resolveu passar as férias em Santo André. Eu não aguento mais viajar. Então chega na hora das férias, eu quero ficar em casa mesmo, quero ficar em Santo André. O ano de Sandro Dias é assim, ele viaja e ganha um título. Aí viaja e ganha de novo. Come rapidinho em cima do skate, vai para outro lugar e ganha. Aos 32 anos, Sandro passou os últimos 12 nessa vida. Em 2007, ele se sagrou pentacampeão mundial. Só que, conversando com o Sandro, a gente percebe que 2007 foi diferente. Depois de 12 anos como profissional, 21 anos como skatista, e 12 anos como profissional praticamente sozinho, viajando pelo mundo, muito solitário, esse ano eu comecei a sentir o peso de minha família, meus amigos e minha carreira desse lado. Chegou aquele ponto que um dia era tudo lindo, maravilhoso, como é até hoje. Só que hoje em dia eu já perdi muita coisa na minha parte pessoal também, familiar, o que hoje está pesando. Tenho 6 sobrinhos, acho que eu vi 2 nascendo, dos 6. Aniversários de 1 ano dos sobrinhos, de 6, acho que eu fui em 3. Casamento de amigos de infância, eu fui convidado para ser padrinho de uns 3. Eu fui padrinho de 1. É muita coisa que hoje pesa. Hoje eu falo, eu não posso mais perder essas coisas porque, sei lá, tem que tentar fazer tudo. 2008, o Brasil vai rumo ao Hexa com uma manobra nova, mais difícil que o famoso 900 graus. Sandro Dias vai equilibrar em cima do skate o peso de ser o número 1 e o peso da consciência. Em fase de transição na minha cabeça. Então fui. Boa tarde. Acabou a brincadeira, meu skate caiu na água.